Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Você já ouviu essa frase milhares de vezes, em orações, em músicas, em filmes. Mas você já parou para pensar no que ela realmente significa? No que realmente aconteceu naquele momento? A Bíblia resume a anunciação em poucos versículos. O anjo Gabriel aparece a Maria, diz que ela vai conceber um filho, ela aceita e ele vai embora. Simples assim. Mas Rudolf Steiner, depois de décadas de pesquisa espiritual, revelou que esse encontro foi muito mais longo, muito mais profundo e muito mais transformador do que a igreja conta. O que o anjo realmente disse a Maria mudaria completamente a forma como você entende o Natal, a encarnação do Cristo e sua própria jornada espiritual. Hoje eu vou te revelar a conversa completa. Primeiro, precisamos entender quem era o anjo Gabriel. A tradição católica fala de 3 arcanjos principais: Miguel, Gabriel e Rafael. Cada um tem uma função específica. Miguel é o guerreiro, o protetor contra o mal. Rafael é o curador, o guia dos viajantes. Gabriel é o mensageiro, aquele que traz anúncios divinos. Mas Steiner revelou algo muito mais profundo sobre Gabriel. Na hierarquia espiritual descrita pela antroposofia, os arcanjos não são apenas mensageiros. São seres cósmicos que regem épocas inteiras da evolução humana. Cada arcanjo tem um período de regência de aproximadamente 350 anos, durante o qual influencia toda a humanidade. Gabriel foi o arcanjo regente do período que vai de 1471 até 1879. Mas antes disso, e muito antes da era cristã, Gabriel tinha uma função especial. Gabriel está conectado à esfera da Lua. E a Lua, na cosmologia espiritual, governa tudo que se relaciona com reprodução, nascimento, hereditariedade e crescimento. As forças lunares são as forças da vida orgânica, do corpo físico, da substância que permite às almas encarnarem. É por isso que Gabriel é o anjo dos nascimentos. Não apenas anunciou o nascimento de Jesus, mas também o de João Batista. E na tradição islâmica foi Gabriel quem ditou o Corão a Maomé. Toda vez que uma alma precisa se preparar para uma encarnação especial, Gabriel está envolvido. Mas há algo ainda mais fascinante sobre Gabriel que Steiner revelou. Os 7 arcanjos principais, Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel e 3 outros menos conhecidos, trabalham em ciclos que se repetem ao longo da história humana. Cada um traz qualidades específicas para a evolução da consciência. Durante o período de Gabriel, que mencionei antes, a humanidade desenvolveu intensamente as forças da fantasia, da imaginação criativa, da conexão com o mundo interior. Foi a época do renascimento, da explosão artística, da descoberta de novos mundos. As forças lunares de Gabriel estimulavam a alma humana a sonhar novos sonhos e depois manifestá-los na matéria. É interessante notar que Gabriel também está associado à água. A lua governa as marés e a água, no simbolismo espiritual, representa as emoções, a alma, a vida interior. Quando Gabriel aparece, ele traz uma intensificação da vida anímica, uma sensibilização maior. Maria, ao receber Gabriel, estava sendo banhada por forças de água cósmica. Seu corpo etérico, que é a matriz vital do corpo físico, estava sendo purificado e elevado. Steiner descreveu que o corpo etérico de Maria brilhava com uma luz que poucos seres humanos jamais alcançaram. Essa luz era necessária, porque o corpo etérico da mãe influencia diretamente o corpo etérico do filho. E o corpo etérico de Jesus precisava ser o mais perfeito possível para poder, mais tarde, receber o Cristo. Mas o nascimento de Jesus não era uma encarnação comum. Era a encarnação do próprio Logos solar,
a segunda pessoa da Trindade, o Cristo cósmico, e isso exigia uma preparação sem precedentes. Por isso, Gabriel não veio apenas anunciar, veio preparar. Agora, vamos falar de Maria. Quem era essa jovem de Nazaré? Por que ela, entre todas as mulheres da terra, foi escolhida para ser a mãe de Jesus? A tradição católica diz que Maria foi concebida sem pecado original. A Imaculada Conceição é uma doutrina bonita, mas Steiner revelou algo ainda mais profundo. Eu mencionei em vídeos anteriores que existiam dois meninos Jesus, um da linhagem de Salomão e outro da linhagem de Natã. Pois bem, existiam também duas Marias e dois Josés. Sim, duas famílias diferentes, com os mesmos nomes, preparando recipientes para o Cristo. A Maria de Salomão, mãe do Jesus descrito em Mateus, era uma mulher madura, sábia, conectada às tradições reais de Israel. Ela representava a corrente solar da preparação. A Maria de Natã, mãe do Jesus, descrito em Lucas, era uma jovem de pureza extraordinária. E é sobre ela que o Evangelho de Lucas fala quando descreve a Anunciação. Steiner viu clarividentemente que essa Maria de Natã carregava uma alma que nunca havia encarnado na terra desde os tempos do paraíso. Assim como o menino Jesus de Natã tinha uma alma preservada desde antes da queda, sua mãe também tinha uma pureza especial. Não era uma pureza de comportamento, de regras morais seguidas. Era uma pureza essencial, ontológica. Sua alma simplesmente não havia sido tocada pelas forças que corrompem a humanidade ao longo das encarnações. É por isso que Gabriel pôde dizer, cheia de graça. Não era um elogio superficial, era uma descrição literal. A alma de Maria estava literalmente cheia da graça divina, sem as manchas que normalmente acumulamos ao longo das vidas. Agora, imagine o que significou para essa jovem pura receber a visita de um arcanjo. O Evangelho de Lucas diz que ela ficou perturbada com a saudação. A palavra grega usada, diatarasso, significa profundamente agitada. Não era medo comum. Era o tremor de uma alma humana diante da presença direta de um ser dos mundos superiores. Steiner descreveu que quando um arcanjo se manifesta a um ser humano, não é como encontrar outra pessoa. É como ser atravessado por uma luz tão intensa que cada célula do corpo vibra em uma frequência diferente. A consciência se expande. O tempo parece parar. A fronteira entre o eu e o cosmos se dissolve momentaneamente. Maria não estava apenas ouvindo palavras. Estava sendo transformada pelo contato com Gabriel. E o que Gabriel disse? A Bíblia registra: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Parece claro, não é? Mas Steiner revelou camadas de significado que não estão explícitas no texto. Quando Gabriel disse que Maria encontrou graça, ele estava dizendo que ela havia sido escolhida antes de nascer. Antes de sua alma descer à terra nesta encarnação, já estava decidido nos mundos espirituais que ela seria o recipiente para o corpo mais puro da história. Encontrar graça não é algo que se conquista, é algo que se reconhece. Maria não se tornou digna através de boas obras. Ela era digna desde sempre, preservada para este momento. Quando Gabriel disse que ela conceberia, usou a palavra grega sulambano, que significa receber junto. Não era uma concepção comum, através de processos biológicos normais. Era uma cocriação entre o humano e o divino. E a frase mais misteriosa: o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. A Igreja interpreta isso como uma metáfora para a ação do Espírito Santo. Rudolf Steiner viu algo muito mais específico. A sombra do Altíssimo
era uma concentração de forças espirituais do mais alto nível cósmico, descendo e envolvendo Maria como uma nuvem de luz. Essas forças prepararam seu corpo etérico, seu corpo astral e sua alma para receber a semente divina. Não foi um momento instantâneo, foi um processo que durou, segundo Steiner, vários dias. Maria permaneceu em um estado alterado de consciência, parcialmente no mundo físico, parcialmente nos mundos espirituais. Durante esse tempo, seu corpo foi purificado e preparado de formas que a ciência material não pode compreender. E havia mais na mensagem de Gabriel que a Bíblia não registra. Steiner revelou que Gabriel explicou a Maria a missão cósmica que ela estava aceitando. Explicou que o ser que nasceria dela não era apenas o Messias esperado pelos judeus. Era o ser central de toda a evolução do universo. Explicou que ela sofreria, que veria seu filho ser rejeitado, torturado, morto, que uma espada atravessaria sua alma. Como mais tarde Simeão profetizaria, Gabriel não escondeu a dor que viria. Maria aceitou sabendo o custo, e essa é, talvez, a parte mais extraordinária da anunciação. Maria poderia ter recusado. Sim, Steiner enfatizou que a resposta de Maria não era automática, não era predeterminada. Ela tinha livre arbítrio. Poderia ter dito não. Quando ela respondeu, "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra." Estava exercendo a mais profunda liberdade que um ser humano pode exercer. Estava escolhendo participar do plano divino, consciente e voluntariamente. Isso é crucial para entender o cristianismo. Deus não força, Deus convida. E a salvação da humanidade dependia de uma jovem de Nazaré aceitar o convite. Se Maria tivesse recusado, outro plano teria que ser elaborado, outra alma preparada, outro momento escolhido. A encarnação do Cristo teria acontecido de outra forma, em outro tempo. Mas Maria disse sim. E com esse sim, a história do universo mudou. Após a partida de Gabriel, algo extraordinário aconteceu com Maria. O Evangelho de Lucas registra que ela foi visitar sua prima Isabel, que também estava grávida, de João Batista. E quando Maria entrou na casa, o bebê no ventre de Isabel saltou de alegria. Isabel, cheia do Espírito Santo, exclamou, "Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre." E então, Maria cantou o que ficou conhecido como o Magnificat. Minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A igreja canta o Magnificat há 2000 anos. Mas poucos entendem o que realmente estava acontecendo. Steiner revelou que Maria, após a anunciação, estava em um estado de consciência expandida. As forças de Gabriel ainda pulsavam nela. Seu corpo etérico estava luminoso, radiante. E quando ela encontrou Isabel, essas forças transbordaram. O bebê João, no ventre de Isabel, sentiu a aproximação das forças crísticas que já estavam se preparando no ventre de Maria. E respondeu com um movimento de alegria que não era um reflexo físico comum. Era uma resposta espiritual, uma saudação de alma para alma. E o Magnificat não foi composto por Maria como se compõe uma poesia. Foi uma irrupção do mundo espiritual através dela. As palavras vieram do alto, através de sua boca purificada. É por isso que o Magnificat tem um poder que transcende a literatura. Quando cantado com devoção verdadeira, ele reconecta quem canta às forças daquele momento original, às forças de Gabriel, às forças da aceitação, às forças do nascimento do divino no humano. Se você nunca ouviu o Magnificat cantado em canto gregoriano, procure, deixe as palavras lavarem sua alma, deixe a melodia antiga despertar memórias que você nem sabia que tinha.
e observe o que acontece em você agora. Por que isso importa para você hoje? Porque a anunciação não foi apenas um evento do passado. É um modelo do que pode acontecer em cada alma humana. Steiner ensinava que cada pessoa passa por momentos de anunciação em sua vida. Momentos em que o mundo espiritual se aproxima e faz um convite. Momentos em que você é chamado para algo maior que sua rotina normal. Talvez você já tenha experimentado isso. Uma intuição forte de que deveria fazer algo. Um sonho que parecia mais real que a realidade. Uma coincidência tão perfeita que não podia ser acaso. Uma voz interior dizendo: é hora. Esses são seus anjos anunciando. A questão é, você diz sim ou não? A maioria das pessoas ignora esses chamados. Estão ocupadas demais, têm medo demais, duvidam demais, e os anjos se afastam esperando outro momento. Mas algumas pessoas, como Maria, respondem: faça-se em mim segundo tua palavra. E nessas pessoas, algo novo pode nascer. Steiner chamava isso de nascimento do eu superior. É quando a centelha do Cristo, que existe em potência dentro de cada ser humano, começa a se manifestar em ato. É quando você deixa de ser apenas uma pessoa vivendo sua vida e se torna um instrumento consciente de forças maiores. Não é algo que acontece de uma vez. É um processo gradual. Mas começa com um sim. Começa com a disposição de ser usado, de servir algo maior que seu interesse pessoal, de aceitar que sua vida não é apenas sua, mas parte de um plano cósmico. Maria não entendeu tudo o que Gabriel disse. Ela guardava essas coisas em seu coração, diz o Evangelho. Refletia sobre elas, deixava que amadurecessem. Você também não precisa entender tudo. Não precisa ter certeza absoluta. Precisa apenas estar disposto a ouvir, disposto a aceitar, disposto a carregar o que for pedido. E aqui está algo que talvez te surpreenda. Gabriel ainda está ativo. Os arcanjos não desaparecem quando seu período de regência termina. Continuam trabalhando, apenas de formas diferentes. E Gabriel, o arcanjo dos nascimentos e das anunciações, continua sua missão. Toda vez que uma alma está prestes a dar um grande passo evolutivo, Gabriel está por perto. Toda vez que algo novo precisa nascer em uma pessoa, Gabriel prepara o terreno. Toda vez que você sente aquele chamado interior para algo maior, pode ter certeza de que forças angelicais estão envolvidas. Steiner ensinava que podemos nos conectar conscientemente com os arcanjos através de meditação e oração. Não para pedir favores materiais, mas para nos alinharmos com suas forças e missões. Se você sente que algo novo precisa nascer em sua vida, pode invocar Gabriel, não como um ritual mágico, mas como uma abertura do coração. Diga interiormente: estou disposto. O que você quer que nasça em mim? E depois, fique em silêncio. Ouça. A resposta pode não vir em palavras. Pode vir como uma intuição, um impulso, uma clareza sobre o próximo passo. Pode vir através de circunstâncias externas que se organizam de forma inesperada, mas virá. Os anjos sempre respondem a quem realmente quer ouvir. Deixa eu te dar algumas indicações práticas sobre como reconhecer e responder às suas próprias anunciações. Primeiro, preste atenção aos momentos de perturbação positiva. Lembra que Maria ficou perturbada com a saudação de Gabriel? Essa perturbação não era medo negativo. Era o tremor da alma diante de algo grandioso. Quando você sente uma perturbação assim, uma inquietação que não é ansiedade, mas expectativa, uma agitação que não é nervosismo, mas preparação, preste atenção, algo pode estar sendo anunciado.
Muitas pessoas confundem essa perturbação com estresse e tentam suprimi-la. Tomam um calmante, ligam a televisão, distraem-se com redes sociais e perdem a mensagem. Da próxima vez que sentir essa perturbação inexplicável, em vez de fugir, aproxime-se. Pergunte: o que está querendo nascer em mim? Segundo, observe os padrões de sincronicidade. Gabriel não apareceu a Maria do nada. Havia uma preparação, sinais que precederam a visita. Toda a linhagem de Natã foi uma preparação. Na sua vida, os anjos também preparam o terreno antes de fazer anunciações importantes. Começam a enviar sinais, coincidências que se acumulam, pessoas que aparecem com mensagens similares, livros que caem nas suas mãos, sonhos recorrentes. Se você está vendo um padrão, se os mesmos temas continuam aparecendo de formas diferentes, preste atenção, algo está sendo preparado. Terceiro, pratique o recolhimento. A tradição diz que Gabriel encontrou Maria enquanto ela orava. Não estava no mercado, não estava fazendo tarefas domésticas, estava em um momento de recolhimento, de conexão interior. Os anjos podem nos encontrar em qualquer lugar, mas é muito mais fácil ouvi-los quando estamos em silêncio. Steiner recomendava que toda pessoa tivesse pelo menos alguns minutos de silêncio completo por dia. Não meditação formal necessariamente. Apenas silêncio. Sem telefone, sem música, sem conversas, sem leitura. Apenas estar. Nesses momentos de silêncio, as vozes do mundo se calam e as vozes do espírito podem ser ouvidas. Quarto, desenvolva a coragem de aceitar. Maria disse sim sem saber todos os detalhes, sem ter garantias, sem contratos assinados. Ela confiou. Muitas vezes, as anunciações da sua vida virão com incerteza. O anjo não vai te dar um plano de negócios de 10 páginas. Vai te dar uma direção, um impulso, uma semente. E você precisa ter a coragem de plantar essa semente sem saber exatamente que árvore vai crescer. Isso não significa agir irresponsavelmente. Maria não saiu correndo fazendo coisas aleatórias. Ela guardou as palavras em seu coração e deixou que amadurecessem. Mas ela aceitou o princípio. Disse sim à direção geral, mesmo sem conhecer todos os detalhes. Quinto, aceite o sofrimento como parte do pacote. Gabriel não escondeu de Maria que haveria dor, a espada que atravessaria sua alma, a rejeição que seu filho enfrentaria, a crucificação. Quando você aceita uma missão espiritual, você também está aceitando os desafios que vêm com ela. Não existe nascimento sem dor de parto. Não existe transformação sem desconforto. Não existe missão sem sacrifício. Muitas pessoas querem as bênçãos sem as responsabilidades. Querem os dons sem as disciplinas. Querem o Cristo nascido sem a cruz. Mas não funciona assim. Maria aceitou tudo: o bebê e a espada, a glória e a dor. E por isso se tornou o modelo de toda pessoa que quer servir ao Espírito. Você está disposto a aceitar o pacote completo? Sexto, confie no tempo divino. Entre a anunciação e o nascimento, passaram-se 9 meses. Entre o nascimento e o ministério público, passaram-se 30 anos. Entre a promessa e a realização, houve espera. Quando você recebe uma anunciação, pode ser que a realização não seja imediata. Pode levar meses, anos, décadas. Isso não significa que a anunciação foi falsa. Significa que há um tempo divino que não corresponde ao nosso tempo humano. Maria não apressou nada, não forçou nada. Ela guardava essas coisas em seu coração, meditava sobre elas, deixava que o tempo fizesse seu trabalho. Se você recebeu um chamado e ainda não vê resultados, não desista. Continue preparando o terreno.
Continue regando a semente. Continue guardando as palavras em seu coração. O nascimento virá no momento certo. Sétimo, permita-se ser transformado. Maria não era a mesma pessoa depois da anunciação. A visita de Gabriel a transformou. Seu corpo etérico foi purificado. Sua consciência foi expandida. Ela passou a ver o mundo de forma diferente. Quando você aceita uma anunciação verdadeira, você também não será mais o mesmo. Antigos hábitos podem cair, relacionamentos podem mudar, interesses podem se deslocar. Você pode se sentir estranho em lugares onde antes se sentia confortável. Isso é normal, é até necessário. O novo não pode nascer no velho sem transformar o velho. O Cristo não pode nascer em você sem que o velho você morra um pouco. É uma morte simbólica, é claro, mas é real. Muitas pessoas resistem a essa transformação. Querem o novo, mas querem manter o velho também. Querem os dons espirituais, mas querem continuar vivendo como antes. Não funciona assim. Maria aceitou ser transformada. Aceitou que sua vida nunca mais seria a mesma. Aceitou que seu caminho seria diferente do caminho das outras mulheres de Nazaré. Se você quer receber anunciações, precisa estar disposto a ser mudado por elas. Precisa estar disposto a deixar que o anjo remodele sua vida, seus planos, suas expectativas. É assustador? Sim, mas é também libertador. Porque a vida que os anjos preparam para você é muito maior do que a vida que você poderia planejar sozinho. Maria não poderia imaginar, naquele momento na Anunciação, que seria venerada por bilhões de pessoas por 2000 anos. Não poderia imaginar que seu sim mudaria a história do universo. Ela só via uma jovem simples diante de um anjo, sendo convidada a algo que não compreendia totalmente. E ela disse sim mesmo assim, que você tenha a mesma coragem. Agora, eu preciso te falar sobre algo importante. Você acabou de receber conhecimentos que a maioria das pessoas nunca vai encontrar. O verdadeiro significado da Anunciação, a natureza de Gabriel, o papel de Maria como modelo de aceitação espiritual e como isso se aplica à sua própria vida. Cada vídeo como este exige mergulho profundo nas obras de Steiner, exige síntese de conceitos complexos, exige tradução para uma linguagem que toque o coração. Se esse conhecimento te ajudou, se algo aqui ressoou com sua alma, você pode apoiar esse trabalho. O botão de super obrigado aí embaixo é uma forma de dizer: quero que mais pessoas recebam essa anunciação. Não é obrigatório. Cada pessoa contribui como pode, mas cada apoio permite que mais vídeos sejam produzidos, que mais almas sejam alcançadas. Se você sente o chamado, responda. Agora, deixa eu te contar uma última coisa sobre a Anunciação. Rudolf Steiner revelou que no momento em que Maria disse sim, algo mudou em toda a atmosfera espiritual da Terra. Foi como se uma porta se abrisse, uma porta que havia estado fechada desde a queda do paraíso. Antes daquele momento, as forças do Cristo estavam, por assim dizer, do lado de fora do planeta. O Logos solar brilhava no centro do sistema solar, mas não tinha uma conexão direta com a evolução terrestre. Com o sim de Maria, essa conexão começou a se formar. As forças crísticas começaram a descer, gradualmente, preparando-se para a encarnação que aconteceria 9 meses depois, no nascimento em Belém. E 30 anos depois, no batismo no Jordão, a conexão se completaria com a entrada do Cristo no corpo de Jesus. Tudo isso começou com uma jovem dizendo sim a um anjo. Rudolf Steiner fez uma observação profunda sobre este ponto. Ele disse que a evolução espiritual da humanidade sempre dependeu de indivíduos que disseram sim nos momentos cruciais.
Abraão disse sim quando foi chamado a deixar sua terra. Moisés disse sim diante da sarça ardente. Os profetas disseram sim quando receberam mensagens impopulares para transmitir. Os apóstolos disseram sim quando foram chamados a deixar suas redes. E em cada um desses casos, o sim de uma pessoa abriu caminho para milhões de outras. Você pode pensar que seu sim não importa tanto, que você não é Maria, não é Abraão, não é um personagem bíblico, mas Rudolf Steiner ensinou que cada alma tem uma missão única, e o cumprimento dessa missão depende do seu sim. Talvez seu sim não mude o destino de toda a humanidade, mas pode mudar o destino da sua família, da sua comunidade, das pessoas que você encontrará ao longo da vida. Pode criar ondulações que se espalham muito além do que você pode imaginar. E quem sabe, talvez seu sim seja mais importante do que você pensa. Os anjos conhecem o plano geral. Nós não. O que parece pequeno da nossa perspectiva pode ser crucial da perspectiva cósmica. Aquela pessoa que você ajudou pode estar destinada a grandes coisas. Aquela palavra que você disse pode ter plantado uma semente que florescerá gerações depois. Nunca subestime o poder de um sim sincero ao chamado espiritual. Você percebe o poder de um sim? Uma única decisão humana pode mudar o destino do universo. Uma única abertura pode permitir que forças cósmicas entrem na história. Uma única aceitação pode ser o ponto de virada que todos esperavam. Não subestime suas escolhas. Não subestime os momentos em que você sente o convite do Espírito. Não subestime o poder do seu sim. Agora eu preciso saber de você. O que mais te impactou neste vídeo? Foi entender quem Gabriel realmente era? Foi perceber a profundidade da escolha de Maria? Ou foi reconhecer que você também recebe anunciações em sua vida? Escreve aqui embaixo. Eu leio todos os comentários. E me conta, você já disse sim a algum chamado espiritual? Ou ainda está esperando, com medo? Sem saber se deve aceitar? Sua resposta pode ser o primeiro passo de uma nova anunciação. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha esse vídeo. Às vezes, nós somos os anjos que levam a mensagem para outros. E aqui está um último pensamento para você levar. Rudolf Steiner disse uma vez que a oração Ave Maria é uma das mais poderosas que existem. Não porque as palavras sejam mágicas, mas porque reconectam quem ora à força daquele momento original da anunciação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Essas são as primeiras palavras de Gabriel. Quando você as pronuncia com devoção, você está repetindo a saudação angélica, está se colocando no lugar de quem recebe a visita do arcanjo. Está abrindo espaço para que as forças de Gabriel atuem em você também. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Essas são as palavras de Isabel, inspirada pelo Espírito Santo. Quando você as pronuncia, está reconhecendo o resultado da aceitação de Maria. Está celebrando o nascimento do Cristo no mundo. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Essas palavras foram adicionadas pela Igreja séculos depois, mas capturam uma verdade profunda. Maria, por ter passado pelo processo de purificação que Gabriel trouxe, tornou-se uma intercessora. Ela conhece o caminho da aceitação e pode nos ajudar a percorrê-lo. A próxima vez que você rezar uma Ave Maria, não faça mecanicamente. Faça com a consciência do que realmente está acontecendo. Visualize Gabriel diante de você. Sinta a perturbação santa de estar na presença do Divino. E então, como Maria, diga seu sim interior. Faça-se em mim segundo tua palavra.
Essa é a essência de toda oração verdadeira. Não é pedir coisas para Deus. É se disponibilizar para que Deus haja através de você. É aceitar ser instrumento, como Maria foi instrumento. E quando você ora assim, algo muda. Não apenas nos mundos espirituais, que respondem à sua abertura, mas em você mesmo, que se transforma pelo ato de aceitar. A anunciação acontece toda vez que uma alma se abre para o divino. Gabriel está sempre pronto para visitar. A questão é, você está pronto para receber? Talvez este vídeo seja sua anunciação. Talvez as palavras que você ouviu aqui sejam a mensagem que Gabriel está enviando para você hoje. Talvez esse seja o momento de dizer seu sim. Se for, não hesite, os anjos não esperam para sempre. Há um tempo para cada coisa. E quando o convite vem, a resposta precisa vir também. Eis aqui o servo do Senhor. Faça-se em mim segundo tua palavra. Que essa seja sua oração, hoje e todos os dias. Até o próximo vídeo. E que Gabriel ilumine seus nascimentos interiores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor esteja contigo e contigo também.